Bom, nós temos um assunto bastante interessante e 4 palestrantes hoje, né, que têm muita experiência na área. Eu quero fazer uma breve abertura aqui, que eu acho que isso traz um pano de fundo para as nossas reflexões. Eu queria começar aqui mostrando para vocês esse diagrama. Ele é uma figura que tem 3 gerações de cursos à distância. Se vocês olharem aqui, tem uma primeira que foi chamada de behaviorismo cognitivo. Bom, então aqui nesta primeira linha foi a primeira geração de cursos à distância. Eu acho que é interessante a gente dar uma olhada para ela, porque vocês veem que aqui qual é o papel do professor? Ele é o criador do conteúdo, né? Ele é o sábio no palco, né? E tem uma escalabilidade alta, quer dizer que a gente consegue oferecer esses cursos para muitos alunos, né? O conteúdo é bastante tradicional, né? Bem granularizado. E a gente vê, isso foi uma primeira geração, tem uma segunda geração aqui, não é que uma desaparece quando surge a outra, né? Mas tem a geração construtivista, de cursos à distância, onde o papel do professor é guiar discussões, é um curso muito mais baseado em interação entre os alunos, muito trabalho em grupo, né? E, logicamente, um curso como esse, ele tem uma escalabilidade baixa, o professor tem que fazer um papel de mediação muito grande entre os seus alunos. E tem uma onda atual, que são os cursos massivos online. Eles começaram com cursos chamados de conectivismo, onde um aluno aprende com o outro, eles estão em rede, é um curso muito desestruturado. E o papel do professor, ele orienta navegações, ele é um amigo, mas ele não é o mediador, quer dizer, todo mundo dentro do curso faz a mediação. Então, vocês estão vendo, são 3 visões diferentes de curso, que são 3 gerações que vieram surgindo. Eu queria confrontar isso com esse diagrama, que é de um livro do Mark Rosenberg, um especialista em cursos à distância, e eu venho acompanhando os cursos à distância, eu faço parte de um comitê que premia todos os anos os melhores cursos à distância do Brasil, tanto de instituições educacionais como empresariais, é o e-Learning Brasil. E eu faço parte do comitê há muitos anos, e a gente vem acompanhando como é que os cursos vêm evoluindo. E o Mark Rosenberg é um especialista nesse assunto, e ele diz, a gente tem cursos que são muito estruturados, né, que são estilo sala de aula online ou presencial, que eles são muito bons para o aluno que é principiante num determinado assunto. Então, se eu não sei nada daquele assunto, vou fazer um curso, eu preciso que me mostrem como fazer, meio pegar na mão. Mas se o aluno já é mais experiente, se ele já é competente para fazer alguma coisa, o que ele gosta? Um curso que ajuda a melhorar, quer dizer, ele já sabe o básico, ele quer melhorar naquilo. Ou se ele ainda está num nível ainda mais avançado, ele fala, não quero que você me dê modelos, exemplos. Me diz onde tem material, eu vou lá e vou encontrar, né? Só me dá pistas e eu encontro o que eu quero. E aquele que já é o especialista, ele não quer fazer curso, ele quer encontrar o par, né, para aprender com o par. Qual que é a implicação disso? Né? Esses diferentes níveis, se a gente for pensar, quem está no nível básico, ele gosta de aprender em contextos formais, né, cursos estruturados. Quem está nos 2 níveis mais avançados, em geral, ele gosta de aprender em rede, comunidades de prática. Então, modelo de curso, para quem está no inicial ou mais avançado, deveria ser diferente. E a gente oferece sempre um modelo só. Mas a gente sabe que quando monta turmas, a gente tem uma diversidade muito grande de alunos. Alguns são principiantes naquele assunto, outros já são mais avançados. Então, a gente deveria não ter um modelo só de curso. E aí isso tem implicações, lógico, para produzir o curso, para ter professor para esse curso. Então, só para a gente pensar, nós vamos ouvir aqui algumas experiências, mas ter isso como pano de fundo. E para encerrar essa breve abertura, eu estou trazendo aqui uma das rotinas de pensamento. Tem um grupo da Faculdade de Educação lá de Harvard que vem trabalhando com rotinas para tornar os alunos melhores pensadores. E sempre que a gente trabalha com um assunto que tem pontos críticos, eles usam essa rotina, que eles chamaram de rotina da bússola. A gente sempre consegue olhar em qualquer assunto desses provocativos, onde a gente está e para onde pode ir. Então, eu queria que vocês, quando estivessem ouvindo as apresentações que você fez aqui, pensassem dessa maneira, para onde isso está levando, ou até ouvir as propostas que apareçam, mas tudo tem um lado negativo, tudo tem um lado positivo,
e a gente sempre sente que precisa conhecer mais, ler mais, né, conversar com mais gente. Então, se vocês olharem, né, quando vocês estiverem pensando nas perguntas que eu vou fazer, já pensa nesses 4, né, aí, pontos cardeais, quer dizer, o que eu vejo de bom nisso, o que tem de ruim, para onde isso vai levar a gente, o que mais eu precisaria conhecer. Eu acho que isso é importante para a gente sair daqui com uma visão propositiva. Tá? Depois, quando nós entrarmos no momento das perguntas, eu vou tentar ter o olhar para onde a gente está olhando de um jeito negativo, dá para ver qual é o lado positivo disso, propositivo e assim por diante. Tá? Então, a nossa primeira apresentação vai ser do professor Teatini, ele vai ter por volta de 40 minutos para falar, e o professor Teatini é o atual diretor de Educação à Distância da CAPES, ele é professor da Universidade de Brasília, já foi secretário de Educação à Distância do Ministério. Depois a gente vai ouvir a professora Valdenice, eu apresento ela, e ao final a gente abre para as perguntas. Tá? Bom dia a todos. Inicialmente eu queria agradecer o convite para estar aqui, a professora Maria Sofia. Quando eu fui convidado, uma das coisas que eu perguntei é quem eram as pessoas que estariam na mesa redonda. Porque muitas vezes, e principalmente isso acontece em faculdades de educação de instituições públicas, você é chamado para uma mesa redonda e para um debate, mas que não é para acrescentar, não é para esclarecer, não é para debater, é simplesmente para firmar posições. Então, quando eu vi o nome das pessoas que estavam na mesa redonda e as perguntas que me foram enviadas pelo professor César, eu fiquei bastante, vamos dizer, à vontade para estar aqui com vocês. A segunda coisa, como o presidente falou, a gente tem que ter em vista sempre também o que isso vai influir no trabalho nosso como professor. Eu sou professor da Universidade de Brasília há 38 anos, eu sou engenheiro civil, antes de tudo eu sou professor, apesar de ter trabalhado na engenharia também. Mas uma coisa que sempre me preocupa é que esta discussão que a gente está tendo no Brasil sobre as modificações dos padrões de ensino e aprendizagem, essa é uma discussão mundial. Eu recebi de um amigo outro dia um artigo de uma revista da Universidade de Stanford, e esse artigo era baseado em uma pesquisa, essa revista, se não me engano, de outubro de 2012. Era baseada numa pesquisa da Universidade de Stanford sobre a situação dos professores americanos. E dizia o seguinte, que metade dos licenciados, dos professores formados nos Estados Unidos deixava a profissão em até 5 anos. E sobre o nível de satisfação, que 2/3 dos professores americanos não se consideravam satisfeitos com o que estavam fazendo. Isso é uma coisa para a gente pensar, porque a realidade hoje da sala de aula, quando a gente tem celular, iPhone, notebook, tablet, etc., internet, é uma realidade muito diferente de 10 anos atrás. E será que o professor ele está preparado para enfrentar essa realidade numa sociedade, vamos dizer, que tem outros problemas, como violência, droga, etc.? Alô, agora está. Então, essa questão que nós vamos dizer que foi referida pelo presidente, sobre o que isso impacta o trabalho do professor, é uma discussão extremamente importante. Recentemente também eu vi na Carta Capital que na Inglaterra eles estavam discutindo como incluir no trabalho, e não era só docente, no trabalho, na aferição da remuneração do trabalho, como incluir a questão das tecnologias. Porque hoje, vamos dizer, um trabalhador recebe um notebook, um iPhone, um tablet, e acha que isso é status. No entanto, ele passa a trabalhar no aeroporto, em casa, de noite, no banheiro. Quer dizer, então, em função disso, a carga de trabalho é muito maior. Como mensurar isso? Então, essa discussão, por exemplo, na Inglaterra, eles já estavam estabelecendo parâmetros para isso.
Então, eu acho que é muito apropriado no caso da educação à distância. Bom, eu vou falar do sistema da Universidade Aberta do Brasil e que envolve instituições públicas, mas que, no fundo, tem também sempre um reflexo na sociedade como um todo. Bom, inicialmente é interessante mencionar por que a CAPES está nisso. A CAPES é a responsável no MEC pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação. Ela foi criada por esse grande educador brasileiro, Anísio Teixeira, e se afastou do ideal que Anísio Teixeira pensou, que era trabalhar com a formação e valorização dos profissionais do magistério em todos os níveis. A CAPES, com o tempo, foi se voltando para o ensino superior, depois para a pós-graduação, depois para a pós-graduação estrito sensu. Hoje, a CAPES, por exemplo, não trabalha nada com o lato sensu, com especialização ou aperfeiçoamento. Então, essa lei obrigou a CAPES a retomar o seu ideal, o ideal que foi da sua criação com Anísio Teixeira. E isso foi recebido muito bem, principalmente o papel fundamental que teve o presidente da CAPES, Jorge Guimarães, em aceitar essa missão. Porque a academia, a gente sabe que ela não só é conservadora, como também é elitista. Então, a dificuldade que se pensava, a gente pode ver que, em termos de orçamento, o orçamento da CAPES multiplicou praticamente por 7 até 2012. E a educação básica, todos os programas envolvidos na educação básica, e eu vou falar da Universidade Aberta como uma plataforma que tem como prioridade formar professores para a educação básica, a primeira prioridade, mas também os outros programas que já existem, como Observatório de Educação, como o PIBID, que é o Programa de Incentivo à Docência, como Prodocência, como o Programa Jovens Talentos, outros programas que a CAPES tem. Bom, educação à distância não é nova no mundo e nem no Brasil. Então, isso aí só para dar uma ideia de alguns números que a gente tem desde do Conselho Nacional de Educação à Distância da França, em 1939. O número atual de alunos, isso aí, eu não me preocupei muito em atualizar desde a última vez que eu fiz esse slide, tem uns 2 anos. Com certeza, por exemplo, na China e na Índia deve estar muito maior do que isso. Mas, nos Estados Unidos, por exemplo, eles trabalham com educação à distância há muito tempo, só que não formalmente através de uma instituição única, como você tem, por exemplo, a Open University da Inglaterra. Agora, é bom saber também que, no Brasil, a educação à distância, essa preocupação já existe há muito tempo, e o primeiro projeto de lei apresentado no Congresso Nacional foi em 1972. Foi o ano que foi criada a Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha. Ou seja, existia uma sintonia em termos educacionais com o que o Brasil, com o que o mundo fazia, o que o Brasil estaria disposto a fazer. O que não houve foi decisão política. Inclusive porque o 9º projeto de lei, ele foi aprovado na Câmara e foi retirado no Executivo pelo governo Collor. É retirado do Senado. Isso aí também para ver que não é novidade no Brasil, e a gente convive com isso e, às vezes, não percebe. Quem é do interior, eu sou do interior de Minas. A quantidade de pessoas, eletricistas, mecânicos formados pelo Instituto Monitor e Universal Brasileiro é muito grande. E, às vezes, a gente não dava valor a isso devido. Diversos programas de rádio que tiveram sucesso. Esse programa Prograde, o Proformação, Ensino Médio, é um programa para formar professores leigos que não tinham nem ensino médio. E formou cerca de 40 mil professores no Brasil inteiro. Inclusive, tem um livro de educação à distância de um professor da Penn State University dos Estados Unidos, e que foi da Open University também, Michael Moore, que ele foi um avaliador desse programa Proformação e coloca como um dos programas mais importantes de formação de professores em serviço para países em desenvolvimento. As experiências também do Prograde, que foi um programa de especialização para as federais que a CAPES teve de 79 a 83, e que depois interrompeu e não tem nem registro,
o primeiro curso de Pedagogia da Federal do Mato Grosso. A Universidade Aberta do Distrito Federal foi criada no governo de Cristóvão Buarque, em Brasília. Eu fui, inclusive, coordenador da implantação, e logo em seguida veio um governador que simplesmente extinguiu e fechou sem sequer deixar qualquer marca. O que a gente vê nisso aí é que houve sucesso compatível com os objetivos propostos. O que faltou? O que faltou foi investimento como política pública, principalmente em nível federal. A Universidade Aberta, o sistema, foi instituído pelo decreto de 5.800 e uma portaria de abril de 2009 transferiu para o MEC. Ela era executada no MEC pela Secretaria de Educação à Distância, que depois foi extinta. Os objetivos: ampliar a oferta de educação superior, institucionalizar a EAD do país, apoiar inovações metodológicas, tecnológicas e gerenciais. As prioridades de formação: os profissionais de educação básica, docentes. Hoje nós temos cerca de 350 a 400 mil professores das redes públicas de educação básica sem formação inicial adequada à LDB. Também a formação continuada de professores em serviço com curso de especialização e mestrado profissional. E gestores através desse Programa Nacional de Formação de Administração Pública, que é um programa que tem um curso de graduação, um bacharelado em Administração Pública e 3 cursos de especialização em Gestão da Saúde Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão Pública Educacional. E agora, num segundo momento, partir também para apoiar mais as vocações e arranjos produtivos regionais. Só para dar um exemplo, um curso de especialização de tecnólogo em turismo oferecido pelo Instituto Federal do Ceará. Bom, eu acho que o professor César já apresentou a filosofia da educação à distância, e a gente vai também, de certa maneira, fazer um resumo nisso aí. As tecnologias de informação e comunicação disponíveis são as mais diversas. A questão é como reunir isso e trabalhar em níveis diferentes de professores, desde aqueles que são autores, produtores de conteúdo, aqueles professores que trabalham como tutores, mediando a relação do aluno com os outros professores e entre si, e o objetivo principal de tudo isso é criar uma rede de aprendizagem, uma comunidade de aprendizagem. Falando como engenheiro, por que tem essa teia de aranha aí, que é a rede mais perfeita? A resistência da rede é igual à resistência do seu nó mais fraco. Se rebenta o nó mais fraco, a rede pode ser do material melhor do mundo que ela rompe. Então, quer dizer, qualquer desses pontos aí tem que ser tratado com o máximo cuidado. Aí alguns exemplos de alguns polos, inclusive algumas fotografias que eu peguei na internet ao acaso. O Acre, que tem 8 polos em 13 municípios, são os polos construídos, inclusive, especificamente pelo governo estadual. Mato Grosso, Lábrea, no Amazonas, você vê que funciona numa escola. Inclusive, é importante ver que tem diferentes instalações, porque os mantenedores são os estados ou municípios. E a gente está sempre batalhando, às vezes, uma instalação não muito bonita como aquela de Lábrea, mas, no entanto, tem que atender a todo esse ferramental que a gente exige. Então, ali em Araguaína, no Tocantins, uma turma de professores indígenas num curso em Jacareacanga, no Pará, um encontro de estudantes em Gravatá, em Pernambuco. E eu gosto muito disso aqui. Luiz Gomes eu não conheço, no Rio Grande do Norte. Dizem que é uma cidade que tem 20 e poucos mil habitantes. Segundo encontro de iniciação científica do curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do Cefet do Rio Grande do Norte. Quer dizer, quando uma cidade dessa teria oportunidade de ter um encontro ou saber até o que é iniciação científica?
Aí também a questão da inserção nas comunidades, quer dizer, esses polos, eles servem também como instrumento de valorização e de aumento da autoestima daquela comunidade, daquela cidade. Então, a gente vê alguns exemplos aí, inclusive, esse eu achei muito interessante, o desfile, eu não sei se foi 7 de setembro, o aniversário da cidade, o desfile dos alunos do polo nas ruas de Nova Olinda. Bom, isso aí é um resumo. Nesse mapa, todos esses pontinhos são polos de apoio presencial, não dá para perceber, mas tem ali cores verde, que são polos que nós começamos. Eu assumi essa diretoria em junho de 2011. Eu estava na diretoria de educação básica na CAPES desde janeiro de 2009. Então, nós começamos um processo de avaliação desses polos, e o objetivo de ter vindo para a CAPES, a educação à distância, foi estabelecer um padrão de qualidade nacional. Foi a gente ter, de fato, um sistema nacional, assim como nós temos um sistema nacional de pós-graduação. Quer dizer, não é fazer um paralelismo, mas a gente aproveitar o que a CAPES tem de bom, de trabalhar com toda a comunidade das instituições de ensino superior do Brasil. Então, nós temos, pelo Decreto 5.800, o sistema trabalha só com instituições públicas. 56 universidades federais, 30 estaduais e 17 institutos federais, distribuídos no país. A gente vê que o Nordeste e o Sudeste são os que têm mais, e 645 polos de apoio presencial, que tem que ter toda o suporte, a infraestrutura necessária para os alunos poderem se sentir apoiados mesmo, para os alunos poderem se sentir numa comunidade de aprendizagem. Acontece que o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 5.565 municípios. Quer dizer, se nós pensarmos em 645 polos, eu diria que ainda é pouco. O objetivo seria 20% mais ou menos dos municípios brasileiros com polos. E, por incrível que pareça, a região norte, lá, Roraima, Amazonas, etc., é a única que já tem 20%, porque tem muito poucos municípios também. Essa avaliação que nós fizemos dos polos, os polos aptos com pendências e não aptos, que a gente estabelece prazos para a superação das pendências e prazos também para poder fazer programas de reabilitação. Quando a gente trabalha com as instituições de ensino superior, pelo decreto também a gente trabalha através de chamadas públicas. Essas chamadas públicas têm que ter já as instituições fazendo as propostas com os polos onde pretende trabalhar. Havia no início do sistema algumas, vamos dizer, algumas coisas absolutamente desajustadas, como, por exemplo, a Universidade de Brasília oferecendo curso de licenciatura em artes visuais no Acre e a Universidade Federal do Acre não participando. Então, isso, não só em termos de escala, mas em termos de habilitar a comunidade local, é uma aberração. Então, nós estamos ajustando isso, as instituições têm que trabalhar com polos regionais. E, por outro lado, nós temos as chamadas, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, e programas específicos, como eu falei, o Programa Nacional de Formação para a Administração Pública, o PAR-FOR, que é o Plano Nacional de Formação de Professores, curso de especialização do PAR. O PAR é Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação. O programa Profimat, que é um programa que já está na 3ª turma, de formação, o mestrado profissional para professores de matemática do ensino médio em serviço, que foi proposto pela Sociedade Brasileira de Matemática e pelo INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. A biblioteconomia, o Conselho Nacional de Biblioteconomia propôs um curso nacional de bacharelado em biblioteconomia, que deve iniciar no final, em início de 2014. Bom, isso aí é evolução do número de matrículas. Vejam que em 2007 nós saímos ali de 6.000 matrículas a um total que só na licenciatura tem 140.000 matrículas. Esse quadro mostra a divisão. O que está em azul são as nossas prioridades,
o azul mais escuro, inclusive, da gente aumentar os cursos de tecnólogo, principalmente aproveitando as vocações regionais. Por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos tem um curso de tecnólogo em gestão sucroalcooleira. Então, isso é uma coisa extremamente adequada para aquela região, assim como outros. O mestrado profissional é uma prioridade pelo fato disso, para a carreira do professor, agregar muito mais valor do que os cursos de especialização, que, infelizmente, no Brasil, eles foram sendo, às vezes, desvalorizados. Aí a distribuição dos polos por região, como eu falei, a região norte é a única que já atende o percentual de 20%. Então, se a gente vê ali, por exemplo, a região sudeste, a região sul, apesar de ter, naquele mapa, aparecem muitos polos, mas também o número de municípios é muito maior. Aí são os recursos aplicados. Os recursos aplicados do ponto de vista de custeio e capital, tanto investidos através do orçamento da CAPES, como alocados na matriz das instituições federais, através da CESUR, da Secretaria de Ensino Superior, do MEC. E também as bolsas pagas em termos de evolução anual. Ali no bolsas mensais, mas é o número de bolsas por ano. E, no total, essas bolsas incluem o coordenador institucional, que é o coordenador da UAB, da Universidade Aberta, na universidade, coordenador de cada curso, os professores, autores, os professores da disciplina e os tutores. Nós temos hoje cerca de 14 mil tutores no sistema. E isso a gente estava conversando ali fora, isso para a gente é um problema, porque essa categoria de tutor é uma categoria que não foi regulamentada no Brasil. O MEC, quando começou com isso, institucionalizando o pagamento através de bolsa, isso nós temos problemas sérios, até com as próprias procuradorias, os reitores das universidades também com suas procuradorias. Então, isso é um problema que o Luiz Gomes, da ANATED, da Associação Nacional, vai estar aqui à tarde. Isso é uma discussão extremamente importante mesmo. Então, 3 bilhões e 600 mil investidos em 5 anos. Bom, quando fala de educação à distância, eu acho que para vocês talvez nem precisasse falar isso, mas é bom sempre falar nos resultados. Isso aí é uma manchete da Folha de São Paulo, primeira página da Folha de São Paulo, de setembro de 2007, dizendo que ensino à distância se sai melhor, e isso aí foi o resultado do ENAD. Isso aí envolvia, na extrema quase totalidade, instituições privadas, porque não havia ainda o sistema da Universidade Aberta do Brasil, algumas instituições públicas só que ofereciam graduação à distância. Isso é um trabalho do professor Dilvo Ristoff, que foi publicado, inclusive, em revista. A questão de se sair melhor em exame, eu acho que eu não gosto desse tipo de comparação, o presencial, a distância, qual que é melhor. A discussão não é essa. A discussão é aquele que seja mais adequado, mas é mostrar que existe uma compatibilidade em termos de qualidade. Uma das questões que é importante, e que eu acho que aqui no sindicato é uma questão que vocês devem discutir sempre, é a questão que o MEC demorou demais para entrar com o processo de supervisão nas instituições privadas com relação à educação à distância. E é por causa disso que a gente vê o crescimento, o vermelho ali, o crescimento do público. Somente em 2008 que o MEC começou a entrar com o processo de supervisão e regulação da educação à distância superior nas instituições privadas. Isso fez com que tivesse esse crescimento, que foi um crescimento extremamente sem ter um controle adequado. Alguns exemplos de sucesso recente. O primeiro lugar do ENAD de 2008, esse Antônio de Djalma, num curso de uma instituição privada do Paraná. Recente, 2011, esse Yuri, que ele não tinha nem concluído ainda o curso, passou no primeiro lugar no concurso de professor da cidade do Rio de Janeiro, aluno de matemática da Federal Fluminense.
Esse último caso aqui é uma coisa impressionante, porque a Emater do Rio Grande do Sul fez um concurso para técnico e, de 116 aprovados, 71 eram alunos egressos desse curso da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. E outros exemplos. Isso aí é uma fotografia que eu tirei no aeroporto há pouco tempo, uma propaganda daquele banco HSBC, que fala de professor. Na realidade, a gente só distingue professoras, né? Professores indianos ensinando americano pela internet. E no Brasil, a gente não teria capacidade de fazer alguma coisa semelhante? Alguns exemplos, por exemplo, um dos aplicativos para tablet, para iPhone mais vendidos atualmente é esse curso de Libras para iPhone procurados na Apple Store. Isso aqui é um exemplo da Web TV do Senac do Paraná, a quantidade de cursos diferentes. Agora, esse aí é que eu achei muito bom, eu estou querendo até fazer, porque eu não sei qual é, vamos dizer, o diploma que a gente recebe, mas eu confesso que eu me interessei. É? Não, fui eu que tirei. Fui eu que tirei, porque aí, como diz, devagar que andou que o santo é de barro. Bom, a questão principal não é se é presencial ou à distância. Na Inglaterra, principalmente, a Open University já trabalha com esse nome de Blended Education, educação combinada, desde o começo da década de 2000. Ou seja, não existe nenhuma intenção ou nenhum motivo para se fazer competição entre uma e outra. A questão principal é ter adequação e ter, vamos dizer, a aferição da qualidade. Hoje, o desafio principal dos educadores, para mim, essa figura, eu acho que foi muito marcante, e essa frase do professor Paulo Blickstein, é um engenheiro formado aqui na USP, que é professor de Stanford, e que ganhou esse prêmio de jovens cientistas dos Estados Unidos em 2011. Quer dizer, eu, como professor da Universidade de Brasília, eu canso de ouvir todo dia isso. Os alunos hoje são muito piores que os alunos de antigamente. Isso, para mim, é uma mentira absoluta. Quer dizer, a gente tem que ter um entendimento da linguagem deles e as escolas estarem preparadas para melhorar os alunos e não atrapalhá-los. E também a questão da criatividade, quer dizer, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos envolvidos com essas mídias, exige criatividade. Isso aí eu gostei muito disso aí, eu vi na internet, que, né, em Santa Rita do Sapucaí, que os detentos pedalam para reduzir a pena, e deve também estar muito mais difícil pegar eles depois que fogem, né? Um preparo físico excelente, né? E esse caso também dos táxis lá em Oxford, que são decorados com a tabela periódica de elementos, dentro de um programa chamado Aprender Sempre. Quer dizer, a gente tem tantos modelos, tantos meios para a gente aprender hoje. Eu fico impressionado, por exemplo, dos alunos que não toleram as aulas, saem da escola, atravessam a rua, vão para uma lan house e passam a tarde inteira numa lan house. Quer dizer, como é que nós vamos conviver com isso nas próximas décadas em termos de educação? Bom, então é isso. Eu agradeço o convite e depois a gente pode conversar um pouco mais. Obrigado. Bom, muito obrigado, professor Teatini. Nós vamos ouvir agora a professora Valdenice. Ela é professora no Colégio Dante Alighieri, está concluindo o seu doutorado nessa área de uso de tecnologia em educação, na PUC. E eu acho que ela vai trazer uma visão agora não do ensino superior, mas também a visão do colégio, mas como é que é a integração da tecnologia no momento que o professor não está na escola. Então, com a palavra, a Valdenice Minatel, e depois a gente conversa, faz perguntas.
Bom dia a todos e todas. Queria agradecer muito o convite para estar aqui, é um prazer, uma grande responsabilidade para falar para vocês. Eu trago aqui uma experiência modesta frente ao que o professor Teatini acabou de apresentar, né? Esse Brasil que é tão continental e com tantas necessidades educacionais de norte a sul, e eu represento uma escola que está aqui encravada na Paulista. Vou falar um pouquinho dela, mas queria antes me apresentar para entender um pouquinho que vocês possam entender um pouco a minha fala e também compartilhar dela. Eu sou pedagoga de formação, né? Então, eu estou na tecnologia por uma opção, mas eu me formei na década de 80, quando a ideia de trazer a tecnologia para a escola era muito... Eu estudava na Unicamp e eu participava de um grupo de pesquisa que trazia essa possibilidade, era uma coisa muito nova no Brasil, e, de alguma forma, nós não éramos muito bem vistos, porque, na época, faltava merenda na escola pública, enfim, e aí nós éramos meio que tajados como aqueles alunos que não estavam preocupados com a merenda e estavam preocupados em trazer computador na escola. E, na realidade, eu acho que a escola tem que ter merenda, tem que ter computador, tem que ter tudo, né? Não é uma opção, é uma necessidade de ter todos esses benefícios culturais que a gente vai, como sociedade, instalando. Então, assim, a minha fala ela tem um viés da tecnologia, porque, como o César colocou, eu fiz o mestrado e agora o doutorado com esse aporte, com esse pensamento sobre a integração das tecnologias, mas eu estou muito preocupada com a educação, né? Eu acho que a minha base ela fala mais forte, e eu acho que eu vou tentar traduzir para vocês. Bom, eu vou, então, caracterizar o contexto agora no qual eu trabalho. O Colégio Dante Alighieri é uma escola de 102 anos, então é uma escola secular, né? Nós temos aproximadamente 4.200 alunos, são 300 professores também, um número aproximado. Nós vamos do maternal até o ensino médio e nós temos aproximadamente 36 alunos por pessoa. Desculpa, 36 alunos por classe. Muitos casos de inclusão, e isso, às vezes, varia o tamanho da sala. Nesse momento, eu sou professora e estou coordenadora. Lá, todo coordenador tem que estar em sala de aula, o que é muito bom, né? Que eu, de fato, também não abro mão. E nós nos estruturamos em 3 pilares, né? A coordenação de tecnologia ela tem a seguinte visão, que a gente precisa de hardware, precisa de software, mas precisa de peopleware. Eu não consigo fazer com que a tecnologia dê sentido, né, para ensino e para aprendizagem, se eu me esquecer desse elemento tão importante que é o nosso capital humano, que é o que nós temos de mais precioso lá nesses últimos 102 anos. E é interessante, assim, porque quando eu falo de uma escola de 102 anos que tem um projeto tecnológico, como eu vou mostrar agora, no fundo, me dá um pouco de medo. Eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque de fato, a gente tem bastante aluno, né? É uma escola que já está estabilizada, então, em tese, a gente não precisava fazer, né? Quase que o jogo está ganho, né? No entanto, há um tempo atrás, o professor decidia se ele levava ou não a sala para o laboratório. Hoje, o laboratório está na sala, né? A questão da mobilidade é algo que está muito palatável para os nossos alunos. Nós temos um grupo de alunos que tem uma condição de ter esses recursos, os dispositivos móveis, mas, hoje, qualquer celular pode ter um pacote de dados que faz a conexão com a internet, né? A gente tem, hoje, isso cada vez mais acessível. Então, mesmo que eu não esteja falando de dispositivos caros, eu tenho, hoje, a possibilidade do aluno ter, sim, um acesso à internet através do seu dispositivo. E, no fundo, né, e por isso talvez que a gente tenha feito esse movimento, me incomodava muito aquela história, guarde o celular. Né, a gente fica o tempo todo brigando com o celular. E está na hora de parar. Né? Agora, como fazer isso? Né? Como parar, mas dar um sentido
para esse elemento que está lá junto com o aluno. Então, assim, pensando que o professor não decide mais se ele leva ao laboratório, mas o laboratório já está na sala de aula, né, com o aluno, é um elemento, já faz parte do aluno, e eu abro um parênteses aqui, às vezes, naquela briga eterna, me dá o celular, vou guardar o celular, para mim, né, celular é telefone, para ele não. É a vida dele, né, é o caderno, é o relógio, é tudo. Então, assim, essa visão que é diferente, não é melhor ou pior, é diferente, e que está convivendo lá, a gente precisa dar conta dela, porque senão a gente vai continuar brigando, e é preciso parar a briga, né? E a gente precisa fazer desse limão a limonada, como disse o professor. Então, eu acho que, voltando à minha preocupação inicial, de fato, com 102 anos aí garantidos, a gente talvez pudesse não fazer, mas o contexto do dia a dia não se sustentava frente à história de 102 anos. Né? A gente começava já a sentir que havia um descompasso. E, como coordenador, eu não podia assistir a tudo isso e achar que um dia as coisas, de uma forma harmônica, iriam se resolver por si. Então, em 2011, eu ajudei a precipitar uma situação que eu vou descrever daqui a pouquinho. Nós temos lá no Dante um esquema de laboratórios fixos, nós temos ainda laboratórios vários, né, porque os dispositivos móveis eles não dão conta de processar coisas mais pesadas, então a gente precisa de laboratórios. Esses laboratórios eles são multifuncionais, eles às vezes são para usar o computador, às vezes são para fazer oficina de cinema, de games, para fazer reunião, enfim, eles têm múltipla função, porque nós estamos num espaço que não dá mais para crescer mais. Então, toda a sala ela tem que ser possível de ser utilizada de várias maneiras. E nas salas de aula, todas, tem um computador que é preferencialmente de uso do professor. Então, além dos laboratórios e dos computadores em sala de aula, nós temos também os laboratórios móveis, que vão até onde o professor acha que eles possam ser utilizados. Isso pode ser uma sala de aula, pode ser o parque que fica em frente, a gente está bem em frente ao Parque Trianon, pode ser a Paulista, pode ser o jardim, pode ser a quadra, pode ser o parquinho, depende. O que depende? Depende da proposta do professor. E a gente, então, senta e vê qual que pode ser a melhor utilização desses equipamentos. E aí eu acho que esse é um projeto que está me fazendo aprender muito, me refletir muito. É uma integração aí da tecnologia bastante adensada. Desde que o tablet foi lançado em 2010, me preocupou muito isso, né? Porque, enquanto o celular cabia no bolso e o aluno colocava lá, agora o tablet ele ia trazer, porque, obviamente, essa questão de barateamento do tablet, que a gente já percebe isso, ia possibilitar que todos trouxessem. E ele é fino, é o tamanho de um caderno, e a gente ia continuar brigando. Então, eu conversei com a diretoria, e a gente tentou, então, implantar o projeto tablet para o ensino médio. Por que para o ensino médio? Porque a ideia é que o aluno levasse para casa, que fosse um material de mochila, porque havia também uma preocupação que essas mochilas são muito pesadas. Eu acho que quem trabalha com a educação básica sabe que o tema mochila ele é palpitante. Então, a ideia também era pensar em algumas alternativas que a gente pudesse resolver, em parte, essa situação. Então, eu fiz um projeto, me ajudou muito estar estudando, estar conectada à universidade, né, porque me trazia algumas informações de sustentação do projeto. E, então, nós desenhamos, no final de 2010 para 2011, um projeto que foi inicialmente para 35 alunos, uma sala. O colégio comprou esses tablets. E, enfim, desenhamos todo o projeto de abordagem, de ataque metodológico, né, porque tinha que mudar, não adianta eu colocar o tablet se o professor trabalha do mesmo jeito. É isso que depois eu quero falar um pouquinho mais. Então, fizemos, em 2011, esse projeto experimental, que, no final, nós avaliamos e
percebemos que nós tínhamos fôlego para continuar, os alunos também participaram dessa avaliação, enfim, a gente percebeu que era o momento, então, de fazer isso em escala. E, no ano seguinte, o ano passado, 2012, o colégio comprou 350 tablets e, em sistema de comodato, entregou para os alunos, entregou para os pais, e os alunos, então, a partir desse dia, chancelados pela escola, começaram a trazer os tablets. E aí, óbvio, que a gente precipitou uma situação para refletir que aula que era essa que eu ia dar agora e como é que eu ia fazer, porque a escola comprou esses tablets e colocou, né? Agora está no meu colo. Nós já tínhamos um trabalho de formação de professores, né? Desde que eu assumi a coordenação, me preocupou muito essa formação para trabalhar com tecnologia, porque nós sabemos que as licenciaturas, via de regra, não vou generalizar, mas via de regra, não tratam o assunto da integração das tecnologias no contexto que as escolas vivem, né? Há um descompasso. Então, aquele professor que chega e tem um departamento de tecnologia, que oferece ferramentas, e que, de alguma forma, já tem um grupo trabalhando, ele se sente, de alguma forma, pressionado para trabalhar nesse sentido. Só que a pressão ela não pode ser simplesmente um fazer do mesmo jeito. Então, aí que entra um pouco o nosso papel como departamento, que é ajudar a refletir em algumas situações. E que tipo de reflexão que a gente traz para esses professores? Primeiro, que a gente não pode fazer mais do mesmo, né? Usar a tecnologia simplesmente como um penduricalho, porque aí sim eu tenho um transbordamento funcional de tempo, né? Eu acho que também o professor coloca... É notório que todas as profissões se sentem assim transbordadas na questão do seu tempo. O professor, muito mais. Só que isso fica pior se eu tento justapor a tecnologia. Então, a tecnologia ela traz uma outra lógica. E é isso que a gente tenta trabalhar com os professores. Então, dentro dessa possibilidade que a tecnologia me oferece, como é que eu trabalho a minha metodologia? Porque, se eu continuar fazendo as mesmas coisas e apenas trazendo a tecnologia inserindo, eu vou ter um tempo maior de trabalho, com certeza, é mais trabalho. Então, a proposta do departamento que eu coordeno é justamente trabalhar com o professor essa reflexão. Mas ela é lenta, né? Porque a gente está trabalhando, a ideia é apropriação, e cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo. Não dá para querer que, depois de uma formação, no dia seguinte, todo mundo esteja trabalhando do jeito que a gente meio que combinou. Não é assim, né? O colégio ele tem professores que têm 40 anos de casa, então ele preza essa fidelidade. Então, respeita-se quando o professor não quer, enfim, não me identifiquei, não vou fazer isso. Há um trânsito tranquilo. No entanto, o menino está lá, né, na sala de aula com o tablet. E o que eu também venho discutindo com os professores é que a tecnologia ela propõe, sim, um escape. Então, eu escapo para o jogo, eu escapo para as redes sociais. Só que esse escapismo ele já existia antes, né? Então, vocês estão olhando para mim aqui, mas... De fato, quantos estão prestando atenção, estão pensando no almoço, o que vai fazer à tarde, o supermercado, o compromisso? Enfim, a cabeça das pessoas elas não estão necessariamente focadas naquilo que eu estou querendo que elas fiquem focadas. Então, o escapismo ele sempre existiu. Às vezes, riscando o caderno, às vezes, arremessando bolinha de papel, enfim, usando diferentes tecnologias. Quando eu coloco a tecnologia digital, eu tenho condições de mapear esse escapismo. E aí, sim, me parece que a gente tem alguma coisa muito interessante. Porque, se eu dou essa informação para o professor, eu consigo, junto com ele... Bom, então, vamos ver por que eles estão... 80% da sala está jogando. O que está acontecendo que esse escapismo está beirando 100%? E aí eu chego no cerne, talvez, da minha fala. Para mim, importa falar de educação e não de tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela ajuda, ela é um cavalo de Troia, de fato. Então, assim, eu preciso pensar que
O papel do professor é outro hoje. Como é que ele se reposiciona nessa sala de aula com alunos e computadores e tablets e celulares? Como é que a gente trabalha com alunos que já vêm pré-ocupados com o tema da minha aula? E essa é a ideia da Flipped Classroom, que é uma temática interessante. Quer dizer, o professor ele disponibiliza os recursos que ele vai utilizar na aula, o aluno ele trabalha com isso, ele vem para a sala de aula com um repertório bastante adequado para uma discussão, para uma síntese, etc. Então, eu estou assim, tentando trazer um panorama de que, hoje, a gente precisa entender essa docência de uma outra forma. Falávamos lá no café da questão da avaliação. Também, quer dizer, tudo que a gente vai pensar na tecnologia, a gente tem que ter um passo atrás para pensar em processo. É o processo de avaliação, é o processo de formação do professor, são as estratégias metodológicas, mas não porque hoje a gente tem a tecnologia, é porque a gente tem outra forma de ensinar e aprender que está aí, né? Bate a nossa porta. Eu também queria falar um pouquinho exatamente sobre algo que transborda a escola, que é esse tempo de acompanhamento. O César, nas perguntas que você me mandou, essa foi uma questão que, de fato, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas, né? E eu tenho, na verdade, tudo isso que eu estou falando, eu tenho muitas dúvidas, mas eu acho isso ótimo, eu acho isso muito ótimo. Para mim, é muito bom acordar e saber que eu sei menos, assim, isso me move. Então, assim, pode ser um pouquinho meio kamikaze, mas, assim, especialmente quando você trabalha com tecnologia, tem milhares de coisas que estão surgindo e eu não consigo acompanhar. Então, assim, posto isso, tem a questão do acompanhamento, eu falava de avaliação, quer dizer, o acompanhamento que o professor tem que dar agora para o aluno é outro se o objetivo dele for além daquele que está colocado em sala de aula. Eu explico. Quando você sugere que um fórum, né, um fórum para o aluno, onde você lança uma questão e eles têm que discutir, enfim, sugere-se que o professor faça essa mediação, né? E eu acho que a gente tem também que o aluno possa fazer essa mediação, mas isso não está dado, porque, como nós falávamos, eles são nativos digitais, egoístas digitais, quer dizer, acolher a informação do outro, refletir com o que o outro está postando de uma forma respeitosa e honesta, não está pronto. Então, a gente começa a ter que fazer algumas outras preparações e formações para poder atuar de uma forma interessante com essa tecnologia. Então, assim, de fato, o que, nesse projeto que nós estamos propondo, lá no colégio, a gente tem um grande desafio, enquanto escola, que é repensar essa prática do professor em sala de aula. E, em relação a esse transbordamento de tempo, é uma situação que já vem me preocupando desde que a gente optou em trabalhar com o Moodle. O Moodle é uma plataforma de ensino-aprendizagem à distância, algumas universidades já usam. O Dante usa desde 2006, de uma forma crescente. Agora é escala, todo professor ele tem direito a ter esse espaço virtual. Nós não incentivamos a interação ainda do professor aluno fora daquele ambiente, porque não está claro para a gente como isso a gente pode remunerar. De fato, é necessária a remuneração, a gente tem essa clareza, mas essa realidade ainda é muito líquida. Assim, a gente ainda não sabe, de fato, estabelecer alguns critérios. A minha proposta, que está como um projeto para a diretora agora, é que a gente constitua um comitê com os professores, para que a gente possa, juntos, estabelecer critérios. Eu acredito muito nessa possibilidade de trazer para a discussão quem, de fato, está lá fazendo isso, né? Porque eu, como coordenadora, tenho sala, mas eu não tenho o número de salas que tem um professor lá, que tem, às vezes, 10 salas e dá 40 e poucas aulas semanais. Então, acho que esta realidade é uma realidade que precisa ser pensada. Acho também que a remuneração ela precisa ter um critério muito consistente que está voltado à qualidade, né? Porque acho que quantidade a gente já tem bastante, muitos conteúdos, a gente precisa agora
começar a pensar como é que isso dá um ressignificado para a prática pedagógica. E, de fato, precisa trazer os atores para a discussão. Esse projeto da Antitablet foi... queria compartilhar uma experiência com vocês. No mestrado, eu trabalhei com educação à distância, eu avaliei um curso, especialmente as interações entre professores e alunos, e lá eu aprendi que, quando você entrega a possibilidade de protagonismo para o aluno, você tem excelentes surpresas. E foi justamente isso que eu aprendi no mestrado. E, no doutorado, eu estou trazendo justamente essa experiência do mestrado, que é o empoderamento do aluno. Nós fizemos um comitê gestor de alunos para ajudar com os tablets. Porque, como eu falei, eu acordo e estou sabendo menos, eu tinha certeza que esse aluno ele sabia muito mais do que eu sobre tablets. Eu tinha o conhecimento pedagógico, mas o tecnológico eu ainda não tinha me apropriado. E aí, essa experiência de trazer para um comitê, para discutir, para apontar as possibilidades, para criticar, para sugerir, foi, de fato, alguma coisa surpreendente, né? Então, numa escola que é do século passado, com professores... uma escola quase do século retrasado, dos professores do século passado e alunos de tecnologias desse século, a gente precisa ter situações de aproximação desses elementos. Então, acho que estabelecer comitês, no nosso caso, foi muito interessante. Fizemos também o comitê de professores, mas hoje o comitê mais ativo é dos alunos, né? Eles não só ajudam a fazer com que o projeto ele caminhe na sala, eles ajudam os professores, aqueles professores que se abrem, né, para que o aluno possa ajudar na manipulação tecnológica dos aparatos que nós temos lá. De fato, a gente tem boas experiências. Bom, para encerrar, eu queria só deixar algumas ideias para refletir. Primeiro, porque hoje a gente discute a tecnologia, né? Mas amanhã pode ser uma outra situação que vai fazer com que o professor esteja numa situação de fragilidade mesmo em relação ao seu tempo de dedicação. Então, acho que, para a gente também não engessar, né, bom, agora tem que ser assim, eu acho que é um tema muito complexo e muito diverso. O que eu gostaria que a gente pudesse refletir é o que, de fato, a gente pode fazer para a docência, que, independente se hoje a tecnologia, amanhã é um outro assunto, a gente avance em termos de qualidade, em termos de realização, em termos de um aprendizado e um ensino mais interessante. Ou seja, que esse ecossistema seja cada vez mais interessante de fazer parte dele. Eu acho que esse é, talvez, o grande... Como fazer isso, né? Independente se hoje a tecnologia hoje é a grande vilã, mas amanhã pode ser um outro tema, né? Que vai nos inspirar e vai ser palpitante. Mas, de fato, o que eu acho que precisa nos mover e trazer para a reflexão são as questões ligadas à educação. Eu queria agradecer e espero que a gente possa continuar a dialogar, porque é isso que a gente precisa. Muito obrigada. Como vocês ouviram, eles mencionaram, eu enviei algumas questões, né, que era para ter como pano de fundo para a nossa reflexão, que eu acho que são importantes. E imagino que vocês também tenham várias questões, assuntos que foram apenas superficialmente pincelados aqui. Eu acho que é o momento da gente conversar, então. A professora Sofia passou uma folhinha, se vocês tiverem questões, podem encaminhar para a gente. E eu queria começar vendo se algum dos palestrantes quer fazer pergunta um para o outro. Enquanto vocês se organizam e enviam as questões aqui, alguém ficou com alguma questão? Gostaria de fazer pergunta um para o outro? Se não, eu sempre tenho questão, né? Quem me conhece, fala, pô, lá vai ele levantar a mão de novo, mas vou dar a chance. A Valdenise me conhece, né? Não, eu acho que aprecio muito a possibilidade da educação à distância.
né? Acho que quando o César traz aqueles gráficos, a gente percebe que houve uma evolução nessa abordagem metodológica da educação à distância, e eu gostaria de saber, em termos atuais, né, como que está sendo organizado? É na possibilidade de um para muitos, ou existe essa possibilidade dessa interação mais próxima, desse estar junto virtual, que, de fato, a tecnologia pode proporcionar? Se isso poderia ser pensado numa escala, como acho que é a preocupação de vocês. Bom, como o sistema é muito grande, nós estamos trabalhando com 103 instituições. Nós temos instituições que já trabalham com educação à distância há muito tempo, por exemplo, com a Universidade Federal do Mato Grosso, que foi o primeiro curso de pedagogia. Nós temos, por exemplo, o sistema do Rio de Janeiro, o CEDERJ, que é o Centro de Educação à Distância do Rio de Janeiro, que desde 2001 já tem curso de graduação com 6 instituições federais e estaduais do Rio de Janeiro. E tem instituição que recém entraram até na educação superior, como alguns institutos federais. Em alguns casos, como o Fomento e os primeiros editais do MEC, eles foram, digamos assim, tiveram pouco filtro. Nós tivemos casos, principalmente em cursos de especialização e algumas graduações, de ter simplesmente o pessoal pegar um material impresso que já tinha, dar uma melhorada e transformar isso num, entre aspas, educação à distância. Isso existiu, e não vou dizer que ainda não exista, mas nós estamos querendo cada vez mais incorporar as tecnologias, não apenas, não por uma questão de modismo, mas por necessidade. Agora, nós enfrentamos um problema muito sério, que é a questão da banda larga. O Programa Nacional da Banda Larga ele está extremamente atrasado. Dos polos que nós mostramos ali, nós temos cerca de 1/3 que tem questões sérias de conexão. Nós estamos tendo discussões contínuas com a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, que é ligada ao MEC e ao MCT, com a Telebrás, com a Embratel, com todos esses órgãos, o próprio FNDE, para melhorar a conexão. E não é só em locais afastados. Se você pegar, por exemplo, aqui em São Paulo, a região do Vale da Ribeira, divisa com o Paraná, com o Mato Grosso do Sul, ali, a conexão é extremamente deficiente. Então, essas questões todas, a gente está evoluindo. Eu digo, a gente inventou um termo que a proposta nossa seria o que nós chamamos de UAB na nuvem. Quer dizer, quando a gente já tiver condições de ter não só esse trânsito de informações, como essa interatividade também estabelecida no sentido de ter essa aprendizagem entre alunos e entre professores, como você falou. Agora, é interessante como essa questão da tecnologia, uma vez eu comecei a pensar qual foi a primeira tecnologia usada em educação. É claro que a primeira foi a questão da imprensa, né? Mas depois eu pensei no quadro negro. Aí eu falei, curiosidade, quem inventou o quadro negro? Aí eu saí procurando, eu descobri que foi um escocês chamado James Phelan, que em 1861 ele tinha muita ardósia na Escócia, e ele incluiu em pedra de ardósia com giz, ele começou a usar o quadro negro, e aquilo foi um dos responsáveis, junto com a Revolução Industrial, pelo desenvolvimento da Inglaterra. Interessante depois que eu vi também que o quadro negro foi acusado de ser um instrumento de massificar a educação. Então, quer dizer, a questão de tecnologia depende muito, a gente está, vamos dizer, numa fronteira agora, mas essa fronteira ela vai andando também. Acho que você coloca uma coisa muito que é uma questão de contraditórios, né? Nesse sentido é dialético, porque o que liberta ao mesmo tempo oprime. Então é interessante essa situação. Então, aqui nós temos já várias perguntas interessantes e eu já vou juntar algumas para a gente conseguir, talvez, cobrir mais temas. Tem uma pergunta para a Valdenice, que é, será que a solução para o envolvimento do professor com a tecnologia, né, mas não só ela, é a implantação do regime de dedicação exclusiva e abolir o sistema de aula dada? E aí eu já vou aproveitar e emendar o sistema de dedicação exclusiva. Quer dizer, o professor está lá à disposição da instituição,
trabalhando, preparando. Então, se a solução não seria dedicação exclusiva, né? Ao invés de pagar a hora-aula, o professor é contratado com dedicação exclusiva, então ele poderia, sim, se ocupar de formação. Então, eu gostaria de já emendar, porque a gente tem 2 perguntas sobre formação. E aí, essas perguntas sobre formação, uma é para o professor Teatini e a outra para a Valdenice, que é como é que tem sido feito o trabalho de formação dos tutores, né? Então, aí a gente tem, de novo, uma outra categoria. E, para a Valdenice, qual é a repercussão da formação dos docentes? Tá? Então, vamos já emendar nessa conversa, você já diz a sua opinião sobre a dedicação exclusiva, se isso mudaria, se é viável, possível, okay. E aí como é que tem sido a formação? Eu gosto muito, acho que o modelo é muito próximo da universidade, né? Eu acho que docência e pesquisa caminham juntos e acho que a gente precisa pensar isso para a educação básica. Lá no colégio, nós temos esse modelo implantado no meu departamento. O departamento de tecnologia tem professores, não tem por uma decisão pessoal, eu não contrato técnico para trabalhar em laboratório com professor, é um professor, a gente trabalha em parceria de fato, e lá os professores eles são professores com dedicação parcial, na realidade, né? Não é exclusiva, mas é parcial, então não é regime de hora da aula. E, nesse tempo que ele está lá, ele tem a incumbência de atender professor, aluno, documentação, pesquisa e docência. É um kit que a gente conseguiu, já tem talvez uns 8 anos essa possibilidade, mas não é para a escola inteira ainda. É um modelo que está ainda experimentado no departamento. Mas eu gosto dele. Eu tenho observado o próprio desenvolvimento desse profissional que tem um tempo para refletir sobre a sua prática é fantástico o que ele depois consegue apresentar em sala de aula. Nesse sentido, a outra pergunta era que eu esqueci. Era a formação. Sim. Então, para a gente, a formação, ela lembram-se dos 3 pilares, né? Que é o capital humano. Ela é para a gente um dos pilares que sustentam toda e qualquer ação de integração da tecnologia. Então, isso gera um comprometimento de todos com todos. Haja uma cultura na própria escola de esperar desse departamento momentos onde a gente procura fazer essa interlocução. Eu não gosto do nome treinamento, odeio o nome reciclagem, eu acho que é altamente desapropriado. Nós estamos fazendo formação em conjunto, porque, no momento que eu conheço um pouco mais de tecnologia, eles trazem demandas pedagógicas que também me fazem pensar. Então, são momentos de formação com todos, de todos com todos. E, hoje, eu diria que a gente não consegue mais viver lá no colégio sem esses espaços já que foram institucionalizados. E aí, nesse caso, o colégio paga esses momentos. Sim. Sobre a questão de formação de tutores, essa é uma preocupação grande nossa, e nós temos um edital anual, um programa anual de capacitação, onde as instituições apresentam os seus planos para a formação, não só dos professores autores, como dos professores que vão ser os responsáveis pela disciplina e dos próprios tutores. Mas, como eu disse, o sistema teve uma evolução e uma expansão rápida demais. E, no início, não houve o modelo adotado para o sistema da Universidade Aberta, e até de uma forma um pouco impositiva no início, como eu falei, em 2007, que começou na Secretaria de Educação à Distância do MEC, foi muito calcado no modelo da UNED, a Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha. E essa essa questão que foi muito colocada na tutoria, foi uma cópia do modelo espanhol, mas não tão, vamos dizer, adaptada à realidade brasileira. Então, nós constatamos que, em muitos polos, por exemplo, os tutores, na realidade, eles não passavam vamos dizer, de técnicos administrativos ou até uma espécie de bedel que organizava as coisas sem ter informação nenhuma adequada. E nós passamos a exigir isso. Por outro lado, a gente dá uma preferência aos tutores que sejam
alunos de pós-graduação, de especialização, mestrado e doutorado, até por causa do caráter, vamos dizer, às vezes, até temporário dessa atividade em determinados casos. E nós temos situações, por exemplo, que um aluno de doutorado ele é tutor de uma determinada disciplina e ele questiona o material com o qual ele vai trabalhar, porque ele sabe mais do que o próprio professor que elaborou aquilo. Então, são situações muito diversas que a gente tem que viver, e nós enfrentamos situações, por exemplo, de ter sido aprovado, vamos dizer, curso no município do Pará, de biologia, onde na cidade não tinha ninguém formado em biologia para poder, tinha um laboratório e não tinha nenhum tutor de biologia. E aí nós chamamos a instituição e falamos, olha, vocês têm duas alternativas, ou vocês arranjam uma solução, já que vocês se dispuseram a administrar o curso, ou nós não deixamos ter novas ofertas. Se não houver tutor especializado, nós não deixamos ter nova oferta daquele curso. Ou então, que eu acho que é o futuro, também o uso cada vez mais forte de laboratórios virtuais. Nós temos hoje desenvolvimento de laboratórios virtuais excelentes na Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de Viçosa. Por exemplo, eventualmente, você pode fazer um experimento de química, você pode fazer esse experimento de química e se explodir a tela do computador não tem importância. Agora, se você fizer aquilo e explodir o laboratório, tem. Então, e o preço de reagente químico é muito caro. Então, de repente, o aluno só vai para o laboratório real quando ele estiver bem capacitado nos laboratórios virtuais. E usar também a capacidade ociosa de muitos laboratórios existentes nas universidades públicas que não são usados final de semana, não são usados à noite e que poderiam ser melhor aproveitados. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que é sobre para o professor Teatini, o que o professor acha sobre as instituições de ensino superior, no ensino superior privado, que utilizam a EAD para a precarização do trabalho docente, né? Eu estou interpretando aqui que essa precarização seria diminuir, talvez, o papel de professor. E isso emenda com outras questões que tem aqui, que é sobre a construção do conteúdo, né? Quem que faz, quem que propaga, como se propaga e como que se remunera isso. Eu acho que essas questões estão interligadas e aproveito também para já envolver a Valdenice nessa questão de, né, como é que se pensa o todo agora, qual que é o papel do professor, porque a gente tem agora um professor autor, tem material que vem substituir muito do papel de expositor, então diminui o papel do professor que era apenas expositor, então que papel sobra para ele, ou qual é o novo papel, como se torna isso importante. E a pergunta que veio para a Valdenice é, o software que estão usando é um software próprio, pensa-se em construí-los, no atual estágio são usados apenas conteúdos disponíveis na rede, o colégio pensa em ter desenvolvimento próprio dos sistemas, e tem a ver com essa pergunta, quer dizer, como é que a escola se coloca, o professor é um autor também, isso sobrecarrega o professor, isso é remunerado, que acho que tem a ver com as questões que eu tinha passado antes, então vamos aproveitar e fazer essa reflexão, como é que ficou o papel do professor nesse sistema, né? Está diminuído, não está, está valorizado, ele tem oportunidades, então queria ouvir vocês. Eu vou voltar ao que eu falei. Como professora, eu acho que nós vivemos um momento muito importante para refletir a nossa prática em função dessas tecnologias. No entanto, eu acho que quanto mais aporte tecnológico tiver uma escola, mais ela tem que se preocupar com o humano. Eu acho que isso tem uma regrinha aí que talvez seja importante de se lembrar. Não tem como a gente investir no tecnológico sem pensar na questão do humano. Então, nesse sentido, não sei se está muito alto. Tá bom? Eu acho que o papel do professor nunca foi tão importante, mas é um papel que eu entendo que é um papel mais de mediador, de curador desses conteúdos, de autor, mas também não só autor sozinho. Acho que a gente tem hoje ferramentas de colaboração entre os pares, entre professor e aluno. Então, é uma nova dimensão dessa criação, é uma cocriação, né? Eu acho que é preciso, então, pensar
o papel do professor, a docência, frente a essa possibilidade que ele tem de criar junto, estar junto, presencial ou virtual, e publicar, disponibilizar esses conteúdos. Nós temos lá no colégio um espaço que é um espaço de recursos educacionais abertos. Então, alguns professores que querem publicam seus roteiros de aula, suas atividades, para que outras pessoas possam utilizar, remixar e novamente republicar, num crescendo, quer dizer, buscando sempre uma qualidade e uma atualização desses conteúdos. Então, na minha percepção, eu acho que o papel é absolutamente importante, né? Quando, naquela época, na década de 80, quando eu comecei a trabalhar, era interessante, porque a grande preocupação era assim, mas o professor vai deixar de existir, eles vão ser substituídos por computadores. E, de fato, a gente tem uma vertente da informática que produz os CAIs, que são as instruções auxiliadas por computador. Então, existe, sim, uma corrente, mas que não prevalece, né? Que, na educação, enquanto socialização e interação, é, sim, o papel do professor. Lá no colégio, nós temos um departamento de desenvolvimento. Então, o professor ele tem uma ideia e participa junto com o desenvolvedor. Ele não precisa conhecer bit byte, ele não precisa dominar a programação. O que se espera é que ele tenha uma fluência bacana no seu conteúdo, porque é isso que vai poder alimentar as estratégias que depois podem ser oferecidas com a tecnologia. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Você falou que lá no colégio vocês têm o professor de dedicação exclusiva, imagino que tem outros que ainda são horistas. Temos. Você acha que essa realidade funciona para os dois ou só para quem já está nesse regime de dedicação exclusiva que seria possível? Se dá para o horista... eu acho que para o horista é mais complicado. É mais complicado. Eu acho que sim, porque é uma produção e eu acho que merece. Mas, assim, precisa ter critério, porque eu posso fazer, primeiro, uma coisa que já existe aí, disponível, livre, posso fazer alguma coisa que, de fato, não agrega nada em termos de ensino-aprendizagem. Então, é preciso ter a clareza, ter a fundamentação para usar a tecnologia num patamar acima de educação, porque, senão, eu acho que a remuneração ela perde um outro sentido, porque eu fico fazendo mais do mesmo e acho que não é esse o caminho. Tem muita coisa disponível na internet, muita coisa ruim e muita coisa boa. Precisa ter um olhar crítico, um crivo do professor para filtrar isso e usar isso em benefício. Outras coisas podem ser criadas, mas desde que elas promovam esse avanço na questão do ensino-aprendizagem. Lá no colégio, eu gosto muito de software livre. Eu acho assim que precisamos incentivar. Tanto que os tablets eles são Android, por uma decisão, de fato, onde a gente possa, no futuro, reverter a lógica desses dispositivos, porque tem uma lógica muito perversa. O Moodle é livre, exatamente. O Moodle é uma comunidade enorme que a gente usufrui dessa questão dele ser livre, porque todo mundo colabora. Mas, em particular, nos tablets, uma coisa que é uma segunda etapa, ou talvez terceira, vai depender do fôlego que nós vamos ter, é que a gente reverta essa lógica desse dispositivo, que é consumo de informação. Então, ele nasceu para consumir informação, e a gente quer que os alunos comecem a produzir informação e construir esse conhecimento tão necessário numa segunda etapa. E, com o Android, eu tenho essa possibilidade um pouco mais aberta e mais participativa. Então, de novo, eu quero dizer que há que se pensar nesse papel do professor, da sua importância cada vez mais significativa, mas do aluno também, né? Porque, na medida que a gente traz essa tecnologia, se amplia a possibilidade do aluno também produzir, né? Coisa que, antigamente, a gente não tinha tanta facilidade. Então, acho que não pode ser pendular, agora é maravilha, chegou a tecnologia, mas também não pode, e agora o que eu faço? Acho que a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio para todos os sujeitos. Das questões levantadas aqui, primeiro é o seguinte, eu acho que o professor apenas expositor, na realidade, ele nunca foi professor. Um bom professor nunca é alguém apenas expositor. Então, isso é uma questão que tanto faz ser qualquer modalidade, alguém que é apenas expositor é mau professor.
Uma das perguntas que o César mandou para a gente por e-mail, e que eu, pensando sobre ela, ele falava: as profissões vêm sofrendo muitas transformações e muitas delas, inclusive, desaparecem. O que esperar da profissão de professor no futuro próximo? Quando eu fiz engenharia, eu tive um curso de usar régua de cálculo. Régua de cálculo, talvez a maioria que não sabe nem o que é. Régua de cálculo é uma calculadora, é uma régua com um cursor que você fazia conta, inclusive operações até complicadas de logaritmo, trigonometria, etc. Se você falar, eu sempre mostro para os meus alunos uma régua de cálculo para eles saberem o que era e para saber o seguinte, que a engenharia não começou assim. Brasília foi calculada por um genial engenheiro chamado Joaquim Cardoso, que também era poeta, escritor, e ele calculou todos aqueles prédios do Niemeyer sem ter computador, sem ter internet, sem ter programa, e estão todos em excelentes condições, o que falta lá é manutenção. E as profissões, o que tem de fato, essa evolução, e o professor principalmente, o professor tem que estar atualizado com as ferramentas e com o conhecimento do dia, vamos dizer, mais do dia. Quer dizer, o que foi citado pela Valdenice, do estudante que é nativo digital e egoísta digital, essa do egoísta digital eu gostei muito, porque eu tenho um filho de 17 anos, quando eu vou pedir para ele me ensinar alguma coisa, é uma impaciência total. Não, pai, vai lá perto. Eu falo, não, mas eu quero saber como é que faz. Não, mas é assim. E eu acho que vocês todos devem ter passado por alguma situação dessa, né? Agora, então, acho que o professor, como trabalha com alunos, com estudantes, com adolescentes e jovens que estão, vamos dizer, à frente da gente em várias coisas, eles já estavam à frente da gente em muitas coisas, quando a aula era simplesmente expositiva, só que a gente não percebia. Hoje isso está muito evidente. E o professor tem que ter humildade para poder entrar nesse papel de mediador e de ser, vamos dizer, um agente de transformação e também dele aprender. Sobre a educação à distância precarizar o trabalho docente, essa questão não é só nas instituições privadas. O Sindicato Nacional, a ANDES, que eu fui fundador dos docentes de ensino superior, acusa a EAD de precarizar o trabalho docente também nas instituições públicas. Só que é interessante porque teve uma greve de 100 dias nas federais e o assunto não foi discutido. Não discutiram educação à distância, não discutiram tutoria, que é uma questão séria, e eu sempre cobrei isso. Como é que pode uma greve de 100 dias não discutir educação à distância, que nós temos hoje 270 mil professores nas instituições públicas de ensino superior? A questão de precarizar o trabalho docente, eu acho que as instituições privadas e as más instituições privadas também precarizavam o trabalho docente na educação convencional. E isso a gente tem dezenas de exemplos. Agora, é claro que, vamos dizer, o potencial do malefício talvez possa ser aumentado com a educação à distância. E eu acho que a tarefa do sindicato nisso aí e da discussão entre os envolvidos é muito importante. É como eu mencionei, a gente recebe um tablet, fica todo satisfeito. Oh, que legal, me deram um tablet para eu trabalhar. E aí você trabalha até no banheiro. Então, quer dizer, a gente tem que ter instrumentos para a aferição correta disso. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a educação à distância é somente uma modalidade e que o uso de tecnologia, por exemplo, os meus alunos que eu oriento no mestrado e doutorado, eu uso muito mais a internet do que qualquer coisa. E eu não sinto que eu estou precarizando a orientação. Pelo contrário, eu estou cada vez mais próximo deles, muito mais do que antes. Então, quer dizer, essa nova realidade que a gente precisa debater. Uhum. Recentemente, agora no comecinho de janeiro, eu participei de um congresso onde estava o Michael Fullan, não sei se vocês já ouviram falar, e ele fez uma crítica a essa palavra que a gente tem usado muito, né? A gente tem dito que o professor não pode ser o expositor, ele tem que ser o mediador. Mas ele fala mediar, né, de entreter e
conseguir que estejam ativos, qualquer pessoa faz. O que o professor precisa fazer é ativar. Quer dizer, não é mediar, ele tem que ativar, saber o que cada um precisa para partir daquele ponto e subir mais. Eu acho que isso entra num conjunto de questões que a gente tem aqui, que estão todas relacionadas com qualidade. Né? Então, tem aqui duas perguntas que são relacionadas à evasão, né? Que a evasão na UAB é grande, então eles perguntam se existe algum trabalho específico para isso, sobre isso e o que fazer. Né? E depois tem uma pergunta que a educação foca em resultados, né? Aprovações, desempenho, e a tecnologia, em princípio, propicia uma experimentação de processos. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com a qualidade da aprendizagem mesmo. Então, a pergunta é como conciliar, né, os resultados com acompanhamento de processos. Então, acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso. Como é que vocês veem qualidade agora? Como é que tem sido a qualidade dos cursos? Será que a evasão é por falta de qualidade? Eu acho que a gente podia incluir nessa reflexão também a diversidade. Né? Eu acho que, nesse momento, a gente está fazendo uma discussão que é importante e, de repente, a gente pode caminhar num sentido de criar regras, normas, e isso engessar um mundo que a gente está vendo que está mudando nesse conjunto de universidades que oferece curso. Provavelmente tem uma diversidade muito grande de propostas, né? Como avaliar a qualidade dessas diferentes propostas e, ao mesmo tempo, permitir que elas continuem evoluindo, melhorando. Né? Então, palavra com vocês. Obrigada. Eu gostei dessa questão do ativar, e eu vou acrescentar o problematizar. Né? Eu acho que, eu digo lá na escola que eu sugeri algumas situações, ao invés faz o aluno fazer a pergunta da prova, é tão mais difícil fazer uma boa questão. Né? Eu acho que a gente precisa, talvez, começar a inverter algumas coisas que estão postas. Né? Não está escrito em nenhum lugar que eles têm que sentar um atrás do outro, olhando na nuca. Não está escrito. Eu fui lá procurar nos documentos, não está escrito. Então, estão algumas práticas que estão já secularizadas. Né? Então, eu acho que a questão da problematização é algo que vai além da tecnologia. Né? E, de fato, independe se ele vai trabalhar com computador ou não. É a prática, é a docência. Até porque preparar uma boa aula sempre deu muito trabalho, sempre. Né? E eu acho que agora a gente olha, né, também usando tecnologia, mas sempre, sempre, sempre. Nossa Senhora, boa prova nem se fale. Né? Então, acho que a gente tem a questão da qualidade, vou trazer, fazendo o link. Né? Qualidade, para mim, está ligado à avaliação. Né? Como é que você diz que isso é melhor que aquilo, você dá um juízo de valor, e avaliar, nós estávamos também falando no café, e aí eu vou fazer justiça aqui, o egoísta digital foi um termo do César, é justo, mas a gente também tem um lá na escola que é o ingênuo digital. Depois até eu posso explicar, porque foi uma constatação, foram os mitos e verdades desse projeto, né? E algumas coisas foram bem interessantes. Mas, enfim, a qualidade, né, como eu estava dizendo, está ligada à avaliação. E, infelizmente, quando a gente fala em avaliação, dá um arrepio, porque ainda temos o estereótipo que avaliar é punir, né, quando a gente deveria olhar a avaliação como um processo formativo. Então, mais do que nunca, a gente precisa trazer essa discussão de como avaliar, como buscar essa qualidade que é objetivo de todos, mas dentro de algumas coisas que, de fato, tragam um conforto e não o desconforto. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é avaliar, qualificar para melhorar, para formar, para ajudar, e não para descaracterizar do valor que é inerente. Bom, acho que depois eu falo do ingênuo, mas porque senão vai desviar muito o assunto. Obrigada. A questão da evasão é interessante, porque, às vezes, é engraçado, desde que eu trabalho com educação à distância, que comecei a mexer com isso em 96, mas um dos motivos que me levou a isso, quando eu fiz doutorado na Inglaterra, quando eu vi uma aula da Open University sobre derivada integral, aí eu falei, meu Deus do céu, como as aulas nossas poderiam ser melhores se usassem ferramentas como essa, e eu vi na televisão, na BBC.
E a questão... Então, alguns mitos, algumas coisas que se falam, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas a evasão dos cursos de engenharia no Brasil é da ordem de 50%, e os cursos são todos presenciais. Quer dizer, o combate à evasão dos cursos de engenharia hoje é um dos maiores desafios, porque eu estou trabalhando num programa da CAPES que chama Pró-Engenharia. O Brasil precisa dobrar o número de engenheiros formados por ano até 2020, porque o Brasil já está importando engenheiros. Quer dizer, com o crescimento de algumas áreas, como petróleo e gás, como construção naval, o Brasil está importando engenheiro. Então, quer dizer, a evasão sempre existiu em qualquer área. A evasão nos cursos, nas licenciaturas presenciais de matemática, de física, de química, é enorme. Agora, o que mais é interessante nisso é que a evasão, e foi uma preocupação logo que eu assumi essa diretoria, a nossa evasão está dentro de padrões perfeitamente aceitáveis. Eu fiz um cálculo pegando as entradas desde 2007, os que concluíram, os que estão ativos, nós chegamos a uma evasão bruta do sistema todo da ordem de 22%. Isso é perfeitamente compatível com qualquer curso presencial. Agora, os maiores índices de evasão foram em cursos de especialização e aperfeiçoamento, e até extensão que a Universidade Aberta oferece e que eu acho que não devia trabalhar com isso. Por quê? Porque a graduação, de um jeito ou de outro, qualquer instituição se preocupa, porque isso vai afetar o IGC, os alunos têm que passar pelo ENAD, etc. e tal, e tudo isso, seja pública ou privada, isso vai refletir no conceito da instituição. Agora, os cursos de especialização e aperfeiçoamento, se eles forem ruins e o aluno evadir, a instituição normalmente não está ligando muito. A menos, e interessante, porque, como eu falei, muitas vezes pegava-se, no primeiro edital, pegava um curso ruim e davam um carimbo de EAD e falavam que aquilo era um curso à distância. E aí, é claro que a evasão era grande. Então, quer dizer, a evasão não é uma questão que me assusta. Quer dizer, o que eu acho que a gente tem que ter a qualidade adequada para a gente dizer que um aluno... É interessante porque nós temos o polo do Oiapoque ao Chuí. Tem polo no Oiapoque, não é em Chuí, mas é uma cidade que fica a 15 quilômetros lá de Chuí. E que essa qualidade seja compatível, assim como nós temos hoje no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Se você fala que um programa de pós-graduação é 3, 4 ou 5, qualquer professor, qualquer aluno de pós-graduação tem noção do que isso significa. E eu acho que isso que é importante que a gente tenha também nos nossos cursos de educação à distância. Muito bom. Aqui tinha uma fala que eu acho que a mesa até já se posicionou, que era o Robert Glaser, aqui está, 1960, entre aspas, imagino, na década de 60, após apresentar a máquina de ensinar de Skinner, respondeu a um professor preocupado com ser substituído. Ele falou, um professor que pode ser substituído por uma máquina deve ser substituído. Né? E aí faz uma pergunta, o modelo da escola privada brasileira não segue essa linha? Né? Eu acho que vocês já se posicionaram, né? Mas seria interessante voltar a refletir. Será que a escola está tentando baratear, né, os seus custos e substituir parte que dá para substituir? Seria isso? Eu acho que pode ter uma tendência nesse sentido. Não vejo lá no colégio esse caminho, né? Pelo contrário, acho que tem a própria existência de um departamento que está preocupado com essa integração das tecnologias e apoiar o professor nas suas iniciativas. Eu acho que mostra que há um caminho, uma terceira via aí. Acho que pode ser, sim. Depende muito de como é que se encara esse processo de educacional, né? Mas não vejo isso da onde eu venho, né? Eu acho que o colégio é um privilégio porque ele não tem fins lucrativos, o colégio. Então, isso ajuda bastante. Deixa eu aproveitar, talvez complementar. Eu tenho uma posição, a gente discute muito, né? Então, à tarde vocês vão ouvir
o professor Francisco Mendes aqui também. A gente tem um grupo de discussão que envolve vários especialistas de vários níveis com relação à tecnologia na educação. Então, tem pesquisadores, tem gente do ensino básico, ensino superior, e a gente conversa sobre esses aspectos, né, de remuneração, formatos, qualidade. E uma coisa que eu venho falando nesse grupo é que a gente devia se preocupar muito mais com a avaliação formativa, que é algo que foi colocado aqui antes também, né? E a gente sabe que para ter bons resultados em qualquer tipo de avaliação, se a gente investe em avaliação formativa, os resultados melhoram, né? Que tem a ver com aquilo, avaliar o processo e não só o resultado, que é enquanto dá tempo. E o que eu tenho colocado nesse grupo, né, em vários momentos, é que a avaliação formativa de verdade dá muito trabalho, por isso que a gente não faz tanto. E aí é uma grande oportunidade para usar a tecnologia. Então, quando a gente fala de remunerar a hora extra, a minha sugestão, como naquele slide que eu tinha mostrado, a gente ser propositivo, né, tentar sair daqui com ideias, eu acho que seria muito interessante a gente pensar que quem deveria ser remunerado extra é o professor que faz a avaliação formativa. E como é que a gente poderia remunerar o professor que faz a avaliação formativa? O processo de avaliação formativa, ele depende de você propor problemas ou desafios, que você provoca os alunos, você cria uma janela para o pensamento dos alunos, né? E a partir do que os alunos retornam, do que eles pensam, o professor dá feedback individualizado, o que cada um precisa, né? E inclui também um processo de autoavaliação dos alunos, avaliação de pares. Então, essas coisas todas ficam registradas. Então, não tem como você não remunerar se você está vendo a documentação. Tanto faz registrar isso em papel ou no mundo digital. Só que é muito mais fácil fazer no mundo digital. Então, a gente inverteria a lógica. Quem está fazendo avaliação formativa é remunerado pelas horas extras que gasta fazendo isso. Só que, se ele fizer no papel, ele vai gastar muito mais horas. Aí você começa a colocar o critério de eficiência. Então, o que está fazendo, usando a tecnologia, vai conseguir fazer melhor em menos tempo, conseguir talvez ganhar mais pela produtividade. Então, é inverter um pouco essa lógica. E quando a gente fala de avaliação formativa, a gente entra na qualidade, a gente entra nesse professor que não pode ser substituído agora por máquina, porque nenhuma máquina vai saber fazer avaliação formativa, né? Então, queria ouvir vocês nessa reflexão. Eu fico contente, né? Eu gosto dessa sua fala, César, porque eu acho que ela vem ao encontro dessa questão de discutir processo, discutir educação mesmo, porque falar de avaliação é falar de educação mesmo, do cerne, né? Do sentido de existir de muitas instituições escolares, né? Então, eu acho que traz, sim, uma possibilidade da gente começar a criar alguns parâmetros, né? Porque, de fato, é um assunto difícil, complexo, mas acho que a proposta de pensar na avaliação formativa, né? Que é complexa, né? Como você disse, dá trabalho, ela pode, sim, nos dá aí uma possibilidade de ter um norte para começar a tratar esse assunto um pouco mais pautado em proposições mesmo, a forma como a gente pode efetivar esse reconhecimento pelo envolvimento do professor. Sobre a questão, voltando à questão da precarização do trabalho docente, e voltando a uma questão que nas universidades públicas e nas federais em especial é muito discutido, é sobre o excessivo, vamos dizer, a excessiva importância que se deu no Brasil à questão da pesquisa em detrimento do ensino e principalmente do ensino de graduação. Não é que a pesquisa não seja importante, mas eu digo, por exemplo, nas universidades federais, principalmente, nos anos de chumbo, eu diria que a universidade, como a pesquisa garantia recursos através de CAPES, CNPq, FINEP, etc., muitos professores, e uma grande parte dos professores mais titulados, se alojou numa zona de conforto, e dessa zona de conforto o ensino atrapalha. Quem é que nunca ouviu aquele comentário, a universidade é muito bom se não tivesse aluno? Então, quer dizer, isso é um comentário típico de instituição pública e muitos professores e muitos departamentos da minha universidade que só querem dar aula na pós, ou até não dar aula, não trabalhar com ensino.
Você pega, por exemplo, os casos de universidade americana, onde um prêmio Nobel ele dá aula no primeiro semestre, porque aquilo é um fator de motivação para aquela instituição como um todo. Ou seja, quando se fala precarizar o trabalho docente, boa parte dos professores das universidades públicas entendem o trabalho docente como sendo exclusivamente a pesquisa. E muitas vezes uma pesquisa que é enganadora. Muitas vezes uma pesquisa que não produz nada, que é uma endogenia, só ele e os amigos dele, etc. e tal. Eu não estou falando que isso é a regra, mas também não é exceção. Ou seja, a gente não pode se esconder atrás dos papers que ninguém lê e que não tem nenhum compromisso com a realidade do país. Na minha área, por exemplo, de engenharia civil, se eu for falar com alguns colegas meus para estudar habitação popular, eles vão falar que eu estou doido. Eu, por exemplo, pelo simples fato de trabalhar com educação, eu já sou considerado uma espécie de esquisito, porque eu ainda publico na minha área só para mostrar para eles, olha, dá para fazer as duas coisas. Você não precisa se esconder nessa sua zona de conforto. Então, quer dizer, quando se fala em precarização do trabalho docente, a moeda tem duas faces. Nas instituições privadas, talvez seja uma precarização mesmo, do ponto de vista de baixos salários, de condições de trabalho desfavoráveis. Agora, nas instituições públicas também, é uma forma de se esconder numa zona de conforto, que eu digo o seguinte, as instituições públicas do Brasil poderiam dobrar o número de alunos com o número de professores que tem hoje. Se eu falar isso aí, eles me jogam pedra, mas também eu não estou ligando muito mais, não. Bom, eu só queria assim, só complementar que a gente está falando de uma coisa assim, que é a concepção de educação. No fundo, né, importa qual é a concepção de educação que está por trás dessas tomadas de atitude. Eu queria lembrar que a gente tem mais uma mesa à tarde, né? Então, acho que a discussão que a gente pretende chegar, talvez com um fechamento ou proposições, vai acontecer à tarde, né? A gente tem uma última pergunta aqui, e eu já vou emendar mais alguns, né? Vou agregar coisas a ela. A pergunta é a seguinte, para a Valdenice. A proibição do uso do celular em sala de aula é lei. Como o Dante conseguiu administrar essa questão para usar essa importante ferramenta que o aluno sempre carrega no bolso? Então, eu aproveito para trazer isso, né? O que é lei? Por exemplo, o Facebook tem uma regra de que aluno com menos de 13 anos não pode usar. E a gente sabe que nas casas, né, meus filhos, vão lá e dizem que têm 20 anos e usam, né, lógico, supervisionados, acompanhados, mas a gente sabe que tem algumas regras que não pegam, algumas leis que não pegam. Então, algumas são leis, outras não são, e a gente tem um conjunto aí de, por exemplo, o material que existe na internet. Em princípio, tudo é protegido por direitos autorais, propriedade intelectual, mas os alunos fazem um uso muito rico de muitas dessas coisas. Se a gente fosse seguir estritamente, ele não podia pegar nada daquilo, publicar nada daquilo, usar nos seus blogs e assim por diante, né? A gente mesmo usa, você entra no Facebook e vê quanta gente publica e republica de uma forma que não poderia. Mas, ao mesmo tempo, a gente está moldando uma nova cultura, conseguindo que as leis sejam modificadas, flexibilizadas. Então, existe uma certa parte aí que a gente tem que ser condescendente em algumas coisas, não pode ser mais... sei lá, mais real que o rei, né? Então, eu queria ouvir vocês nessa questão do celular, se de fato é lei, se aí como é que fizeram, e como é que vocês veem essas outras leis que mais ou menos engessam hoje o que a gente tem, para que lado a gente pode ir? É o tipo da lei que não dá conta da realidade, né? Ela não, de fato, ela não vai pegar, porque os pais ligam para os filhos, né? Então, às vezes, eu tenho alguma situação que aconteceu no recreio, e o pai liga para a orientadora, mas a orientadora nem está sabendo. Então, essa comunicação ela já é tácita, né? Os pais, inclusive, incentivam. Então, é uma briga grande. Então, assim, partimos do princípio que eles estariam com o celular. E mesmo assim, não o celular, porque, como eu disse, não é telefone para o aluno. É um monte de coisas. E tem uma situação que tem alguns toques de celulares, por exemplo, que quem tem menos de 30 anos não ouve, né? Então, também não dava para competir. Então, e sem contar que os SMS, eles preferem do que falar o telefone.
fone. Então, assim, esse entendimento do que é aquele aparelho também passa por um conhecimento tecnológico que, às vezes, o professor, eu não tenho. Então, assim, a possibilidade da escola bancar isso como é que nós vamos lidar com isso? Porque não dá mais para fingir que eles não têm. Eles têm. Né? Eles põem no bolso, eles são super pequenininhos, enfim. E aí eu acho que era também uma função social da escola em trazer isso para a mesa de discussão. A gente está tentando fazer a lição de casa. É muito difícil. É o tipo do projeto que é difícil fazer, mas é muito difícil não fazer também, né? Porque não dá para a gente fingir que eles não estão usando. Eles estão usando. E aí, como é que vai ficar? Então, acho que é uma pergunta que a gente vem se fazendo ao longo desses anos. E eu acho que o projeto tecnológico ele é, antes, um projeto educacional. Vou só dar um exemplo. Na primeira reunião do Comitê Gestor de Alunos, eles vieram com a seguinte solicitação: olha, professora, nós queremos tomadas na sala. Hoje são 700 tablets, né? Eu falei, olha, desculpa, algumas coisas são inegociáveis. Vocês vão ter que ter responsabilidade de trazer esse tablet carregado. Vocês trazem um celular, vocês vão trazer o tablet. Então, é um projeto educacional que vai, por exemplo, trazer, e aí eu vou aproveitar para rapidamente, uma discussão de como é que eles se expõem na internet. Como é que a escola trabalha essa excessiva exposição desses alunos, que, bancado muitas vezes pelos pais, que também se expõem. Então, a família está um pouco perdida nesse pântano de que eu faço, como é que é a minha postura nessa grande praça pública que é a internet. E eles, numa discussão, a gente percebeu que eles achavam que o Gmail era, de fato, um serviço gratuito, que eles não davam nenhuma informação da vida deles. Então, assim, coisas que a gente achava que estavam resolvidos porque eles eram nativos digitais, nós tivemos que retomar curricularmente algumas discussões, porque a tecnologia deu uma evidenciada nisso. Essa discussão é interessante, porque outro dia lá em casa a minha mulher também é professora da UNB da arquitetura. Aliás, engenheiro casado com arquiteto eu não recomendo para ninguém, mas como diz, eu estou enfrentando isso há bastante tempo. E com uma filha e um filho, e ela falando que proibia o uso de tablet e de notebook em sala de aula. Obviamente, o pau quebrou e não chegamos a conclusão nenhuma. Mas é interessante porque outro dia eu percebi numa reunião na CAPES, numa reunião, não lembro qual que era, devia ter umas 20 pessoas, todos usando tablet e notebook. E eu tenho certeza que a maioria não estava nem aí porque estava discutindo na reunião. Quer dizer, aliás, eu de propósito, eu saí, dei uma passeada, tinha gente respondendo e-mail, tinha gente jogando paciência, tinha gente em sala jogando pôquer, isso que eu achei mais interessante, jogando pôquer. Eu falei, rapaz, como é que pode? Quer dizer, uma reunião de tema importante. Então, essa discussão, o escapismo em sala de aula que a Valdenice falou. Eu lembro que tinha um professor, Aloysio Pimenta, ele foi reitor da Universidade Federal de Minas Gerais há muito tempo, ele foi até cassado na ditadura, e foi o primeiro reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais. E ele era entusiasta de educação à distância, e ele falava que a gente dá uma importância enorme às horas-aula, né? Nós temos que ter tantas horas-aula. Ele fala, na realidade, eu chamo isso de horas nádegas, porque os alunos têm que estar sentados ali. Agora, o que ele está pensando, você faz chamada no começo e no fim. Então, essas questões, eu acho que são, de fato, discussões atuais que a gente não tem modelo ainda, e acredito que a gente precisa evoluir mesmo, e talvez a gente não vá resolver várias dessas questões. Então, eu acho que o envolvimento que a gente consegue com o aluno em sala de aula, tanto se for presencial ou se ele estiver usando um tablet, alguma coisa, é sempre uma questão muito difícil. E como avaliar isso, né? A avaliação formativa é, de fato, uma questão muito difícil. Bom, eu acho que nós conseguimos cobrir todas as questões. À tarde, imagino que vai ser rico. O Luiz já está aqui, a gente tem o Francisco, e aí a gente tenta fazer uma discussão que leve, talvez, ou que traga mais angústias de vocês. Quem sabe a gente consegue abrir a palavra para vocês, mas vamos então fazer agora a nossa parada para o almoço, e às 2 horas a gente volta. E agradecer aos palestrantes.